salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, afinal nós estamos aqui para aquele papo muito assombrado. Hoje nós vamos falar sobre um forte que fica na Inglaterra, Forte Holsted. Esse local ele é considerado extremamente assombrado para alguns historiadores. Embaixo desse forte, no terreno, existe um antigo cemitério saxão, datado do século V. O terreno onde esse forte foi construído foi palco de inúmeras batalhas, tanto na época dos saxões, quanto também na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe esse vídeo para vocês em específico por causa de uma fotografia que foi tirada esse ano, 2022. Na verdade, foi tirado agora há pouco tempo, em novembro. E um grupo pessoal de pesquisadores, ele esteve nesse local. No momento em que eles passaram por um dos corredores, eles escutaram um barulho e um dos integrantes resolveu tirar uma fotografia e uma imagem muito estranha acabou aparecendo. Essa foto já passou por algumas análises e não há nenhuma evidência que ela seja forjada. Sendo isso realmente verdadeiro, é considerado uma das maiores provas que o sobrenatural realmente existe. Eu vou contar essa história para vocês na íntegra e eu peço que, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda muito. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. O Forte Holsted é um monumento histórico que fica no Vale Holsted, ao sul da cidade de Chatham, no condado de Kent, na Inglaterra. O forte tem esse nome devido ao Vale de Holsted. Esse vale ele teria ganhado esse nome em homenagem a um antigo guerreiro. Na verdade, ele é considerado um guerreiro lendário para alguns pesquisadores. O nome dele seria Orsa. Ele esteve em batalha nessa região no século V e esse homem, ou pelo menos a época em que ele viveu, junto com as suas batalhas, também pode ter muito a ver com o lado sobrenatural dessa história. Esse forte começou a ser construído em 1779 e ele demorou 10 anos para ser concluído. Ele foi entregue ali com muito atraso. Ele foi construído junto com mais 5 fortes naquela época, isso com a intenção de proteger Chatham contra ataques, principalmente de Napoleão Bonaparte. Para a construção desse forte foi utilizado mão de obra pesada mesmo, até considerada extremamente escravizada, mas isso, pessoal, segundo a história conta, era muito comum nessa época, porque eles não utilizavam mão de obra paga, eles utilizavam mão de obra fornecida por prisões. Então foi utilizado centenas de prisioneiros de uma prisão que ficava próximo à prisão de Borstal. Dizem que esses homens trabalhavam muitos, alguns até acabaram ali passando muito mal devido à exaustão, mas assim foi feito. O forte ele nunca foi usado realmente para a sua principal função, que era a proteção contra as guerras, até porque um ataque direto, pelo menos que a história sabe, é que um ataque direto nunca aconteceu realmente nesse lugar, apesar de alguns aviões ali da Alemanha acabarem bombardeando aquela região na época da Segunda Guerra, mas os canhões que estavam ali nesse forte a princípio nunca foram utilizados em uma batalha. Mas o segundo objetivo desse lugar, que era a fabricação e também armazenamento de armas e pólvora, foi concluído. Então ele acabou se tornando também um grande depósito para armas. Esse lugar foi construído em forma de ponta de flecha de 6 lados e a sua estrutura é praticamente toda por base de concreto. Mais algumas pedras que estariam lá e que datam daquele período do guerreiro Orsa, ou seja, século V. Algumas pedras dessa época supostamente ainda estão nesse local. E essas pedras parece que são sim um grande condutor de energia. E essas energias também acabariam atraindo espíritos, principalmente espíritos malignos. Esse local teria abrigado uma guarnição de aproximadamente 400 homens e mulheres no período da Segunda Guerra Mundial. Porém,
Muitas coisas que aconteciam nesse forte até hoje, elas não foram reveladas porque estão sob segredo oficial. Então, sigilo absoluto, muitas coisas que aconteceram ali, principalmente no período da Primeira e da Segunda Guerra, não poderão ser falados. Então a gente deduz que coisa muito leve não deve ter acontecido nesse local. Não se tem notícia que alguém tenha morrido dentro do forte, só que algumas pessoas especulam que isso pode ter acontecido por causa desses documentos, então, que estão sob guarda ali da justiça, então não pode ser revelado. Então alguns pesquisadores acreditam que algumas mortes sim poderiam ter acontecido nesse local e que não foram revelados, mas isso não foi comprovado. Mas o que se sabe é que mesmo não tendo nenhuma morte dentro do forte, nesse terreno onde ele foi levantado, com certeza foi um grande campo de batalha, e isso faz jus àquela história que os pesquisadores confirmam que ali embaixo sim existe um grande cemitério. E isso, pessoal, realmente ganha muita força por causa de alguns achados arqueológicos que foram encontrados nessa região. Alguns elmos, de guerreiros saxões foram encontrados. Eles datam com aproximadamente ali o ano 625. Já seria um tempo posterior ao período de Orça, que data de 455. Porém, esses arqueólogos, eles falam que pode sim ter evidências ali de um povo ainda muito mais antigo. Então, aquela história que o Orça seria, na verdade, uma grande lenda, para alguns pesquisadores ele não é lendário. Talvez o nome dele não tenha sido Orça, mas que realmente esse guerreiro, que eu já vou contar um pouquinho mais a história dele, realmente existiu naquele período e naquela região. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial, pessoal, contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse e terminasse somente em 1945. E com isso, milhares de soldados, civis, crianças acabaram morrendo. Nessa região onde foi construído o forte, houve também muitos bombardeios aéreos no período da Segunda Guerra Mundial, a mando de Adolf Hitler. Então muitas pessoas ali, sim, próximas da região, acabaram falecendo, e esse local é considerado, para alguns sensitivos, uma região amaldiçoada. No dia 7 de julho de 1976, um grande incêndio começou no gramado do forte. No auge desse incêndio, mais de 50 bombeiros estavam no local, e até hoje esse lugar ele guarda marcas desse período do incêndio. Depois ele também foi utilizado para uma loja de pneus e também para outros comércios que não ajudaram em nada na sua manutenção. Então ele perdeu bastante ali das suas marcas históricas por falta ali, de um cuidado especial. Ele é hoje uma propriedade privada. Ele é aberto para visitação em algumas partes, só que outras áreas também do forte hoje são utilizadas como escritórios para algumas empresas. Mas esse lugar é aberto principalmente para pesquisadores paranormais que já captaram várias evidências que algo muito estranho está ali dentro. Pessoas já se sentiram mal visitando esse local, e essa fotografia, então, depois que ela foi revelada para o mundo, esse local está sendo muito procurado para ver se alguém mais consegue captar uma evidência tão forte assim. Eu comentei para vocês a respeito desse guerreiro Orça porque a história dele também pode estar envolvida com uma parede de pedra que foi encontrada nesse terreno no momento em que o forte estava sendo levantado. Essa parede, a princípio, ela iria ser utilizada como parte da estrutura, mas por questões ali, de medidas, ela acabou tendo que ser derrubada. O que, na minha opinião, já foi um grande estrago arqueológico. Eu acho que ninguém tomou nenhuma atitude quanto a isso, eles simplesmente foram lá e derrubaram essa parede que era feita com pedra de sílex. Essa parede, ela pode sim datar do século V, no período em que esse guerreiro teria lutado nessa região. Só que por que essa parede é tão importante para os pesquisadores sobrenaturais? Porque essa pedra de sílex, que também era bastante utilizada para fazer ponta de armas no período dos saxões, os vikings também usavam bastante essa pedra nas suas armas. Ela é uma pedra muito resistente, porém ela também seria um grande condutor de energia, e principalmente de energias malignas. Então,
como esse local ele foi um palco de muito derramamento de sangue, essas energias estariam ali presas muito também por causa dessas pedras. Há algumas teorias que falam que essas pedras que foram derrubadas que estavam naquela parede, foram utilizadas junto com a massa de concreto que envolve, que forma a estrutura desse local, e que algumas dessas pedras também já foram encontradas soltas ali, e datam de um período muito remoto. Então, para muitas pessoas que acreditam no sobrenatural, essas pedras que estão ali, elas acabam atraindo todo tipo de energia negativa que ficou impregnada nesse local e que elas não acabam saindo dali facilmente por causa disso. Antes de mostrar a foto tirada em novembro, eu vou mostrar uma outra também bem interessante que foi tirada no dia 18 de maio de 2013 por uma mulher chamada Hannah Boone. Nessa foto, pessoal, aparece uma imagem que lembra um rosto. E essa imagem também foi vista a olho nu por várias pessoas que estavam nesse local, até por isso que ela foi tirada no exato momento, porque algumas pessoas que estavam lá viram essa imagem que ficou alguns segundos pairando ali sobre eles. Algumas pessoas não viram, mas a maioria que estava em um passeio acabou vendo, e algumas pessoas acabaram tirando algumas fotografias que poderiam mostrar esse rosto. Eu só encontrei essa foto, mas algumas pessoas falaram ali nas fontes que também tem essa fotografia, que também foram tiradas, então talvez até fosse de um outro ângulo, mas eu só consegui encontrar essa. E também foi passada por algumas pesquisas para ver se tinha alguma manipulação na imagem, e a princípio ela não tem. Então, a moça que tirou essa foto, a Hannah, ela garante que ela viu essa imagem pairando próximo a ela, que deu tempo, mesmo ela estando muito assustada, deu tempo dela tirar essa fotografia e esse rosto então foi captado. Essa foto ela foi divulgada em um site chamado Ghost Hunt Events, que é uma equipe que também já visitou o forte, que informou que conseguiu captar várias evidências que há muitos espíritos presos ali dentro. Essa equipe do Ghost Hunt Events também tirou uma foto bem interessante que foi divulgada na internet, aonde várias orbes aparecem na parte interna desse lugar. Pessoal, eu quero pedir desculpas para vocês de novo, porque eu estou gravando de manhã, tá bem difícil de gravar em outro horário, só que o meu vizinho ele está fazendo uma obra e possivelmente alguns barulhos, algumas batidas infelizmente vão aparecer no vídeo, mas eu ainda preferi arriscar e gravar esse vídeo do que não ter esse vídeo durante a semana, então vocês me perdoem por essas interferências sonoras. Agora eu vou mostrar para vocês aquela fotografia em especial, que me chamou bastante atenção, que foi tirada esse ano, 2022, final agora do mês de novembro. Essa foto foi tirada por uma equipe chamada Ghost Hunters Tours. Eles foram fazer uma pesquisa nesse local junto com alguns convidados. Nenhum uso de energia elétrica é utilizado, eles ganham autorização para desligar totalmente a rede elétrica, porque isso pode causar interferência nos equipamentos de K2, então eles estavam somente sob a luz de lanternas. Então é claro que o medo também faz parte disso tudo, porque é um local bastante sombrio, é um local que tem uma atmosfera realmente pesada, não tem praticamente nenhuma luz natural, então totalmente apagada, a rede elétrica fica realmente numa total escuridão. E foi em um desses corredores que um dos membros da equipe acabou escutando um barulho. Ele acabou parando, um outro colega dele também escutou esse barulho, ele prontamente arrumou ali o equipamento dele de filmagem, de fotografia, e algumas fotografias então foram tiradas. No momento ele disse que não reparou em nada, se tinha aparecido, não conseguiu ver nada, e eles acabaram indo embora. Quando ele chegou na casa dele à noite, ele foi ver essas fotografias. Primeiramente, ele também não conseguiu ver nada nessa foto, ele falou que quase que ele a descartou, por muito pouco ele não fez isso, só que ele acabou, na segunda revisão, vendo um pontinho branco no final do corredor, e quando ele deu o zoom nessa fotografia, um rosto acabou aparecendo. O nome desse fotógrafo, que integra a equipe do Ghost Hunt Tour, ele se chama Kaolin Waterman. Ele disse que já trabalha há muito tempo com esse tipo de trabalho, pesquisando o sobrenatural, mas ele disse que essa foto, até o momento, não só da equipe dele,
mas de todas as outras equipes que ele já analisou fotografias, ele disse que para ele, até o momento, essa é a maior evidência, né, da captura da imagem de um espírito. Então ele deixou essa foto em aberto para que, se alguém quiser pesquisar ela para ver se tem alguma anomalia ali que não seja realmente sobrenatural, mas até o momento, né, faz pouco tempo também que isso aconteceu, mas até onde eu consegui entender, nada de falsificado, né, foi encontrado nessa foto. Uma coisa que acontece nesse lugar e que eu não acho nem um pouco legal, eu acho muito imprudente, não dessa equipe, porque eu acredito que eles tenham essa capacidade, né, são pesquisadores que trabalham a sério com isso, pelo que eu entendi da equipe deles, mas muitas pessoas acabam fazendo esse tipo de brincadeira sem medir as consequências. Por mais que você não acredite em algo, você tem que tomar cuidado com aquilo que você não conhece. Antes de entrar nesse local, essa equipe e outros visitantes, tá, acabam usando o tabuleiro Ouija. Eles fizeram então essa sessão e, segundo a equipe do Ghost Hunt Tours, eles tiveram um contato com o espírito, fizeram algumas perguntas para ele e ele acabou se manifestando, respondendo que ele era um menino, um garotinho, e que ele havia morrido naquele local. Então, assim, gente, entra aquela história, né? Dentro do forte não há nada confirmado que houve alguma morte, mas no terreno, sim. No terreno existe, para os historiadores, é questão de escavar que eles vão encontrar. Para eles existe, sim, um grande cemitério saxão. E naquela época, pessoal, ninguém tinha pena de ninguém, né? Morriam crianças, morriam adultos, idosos, tudo em nome de uma batalha. Então, é bem provável que muitas pessoas tenham morrido exatamente nesse lugar. Algumas teorias também de demonologistas pedem para que isso seja feito com muito cuidado, esse tipo de contato, e eu confirmo ali a orientação deles. Não se deve fazer o uso de tabuleiro ou Ouija por brincadeira, porque você não sabe o que pode estar ali se manifestando. Alguns demonologistas acreditam, isso é uma tese deles, de alguns também, nem de todos, eles acreditam que muitas imagens e avistamentos de criança não são realmente verdadeiros, não no sentido de ter aparecido ou não para essas pessoas, mas no sentido de eles serem realmente espíritos de crianças, e sim que alguns demônios acabam tomando a aparência de uma criança para que essas pessoas se sintam ali cativados, né, por eles. Então eles também pedem para que seja tomado muito cuidado, porque, segundo eles, a maioria dos espíritos que aparecem em forma de crianças em locais assim não são verdadeiramente espíritos infantis, e sim demônios. Não é o caso dessa foto, pelo menos não foi provado também se era um menino, se não era, mas há esse cuidado. Então nem toda fotografia, nem toda aparição que envolve um rosto de uma criança seja realmente o espírito de uma delas. E outra situação também que acontece em locais assim, onde há a presença, né, de espíritos, isso também foi mostrado em um outro vídeo que nós fizemos aqui, que são os mistérios da prisão Boldman. Nesse vídeo, uma médium, né, a Claire, ela disse que se sentia um pouco deslocada, porque ela, pelo menos foi o que ela falou, que ela sentia as emoções desses espíritos, e isso também costuma acontecer no Fort Hosted, porque eles estão ali, só que eles acabam não reconhecendo propriamente o local, mas eles sabem que é ali que eles deveriam estar. E isso também faz sentido, porque se eles morreram na época em que o forte não estava construído, eles acabaram se apegando no terreno e não propriamente na estrutura, mas que por ela estar ali em cima, eles acabam ficando ali nesse local, reconhecendo ele como seu local de morte. Em 2011, uma equipe chamada Ghost Hunt Event esteve no forte, e um dos integrantes deles, né, chamado Steve, ele falou que eles fizeram também uma sessão de Ouija nesse lugar e que algumas coisas acabaram acontecendo. Na verdade, eles fazem, esses tabuleiros estão disponibilizados no forte, que eu acho um grande erro, mas está lá disponibilizado para que as pessoas possam tentar evocar alguma entidade e essa entidade então se manifestar em fotografias e em filmagens. O Steven disse que um homem com uma espécie de uniforme antigo se aproximou dele. Ele se identificou pelo nome de Mark. Ele disse que esse homem tinha cerca de 30 anos, tinha uma barba longa, bastante desalinhada e tinha o cabelo preto, e ele falou que também morreu nesse lugar.
Quando esse homem apareceu para o Steve, eu acho que ele chegou a ver, porque ele descreveu ele, né, barba, cabelo, ele deu todas as descrições físicas dele. Ele falou que os demais integrantes também escutaram passos, como se eles estivessem andando ao redor deles, uma sensação muito claustrofóbica, foi assim que ele descreveu. E ele falou também que escutou vários risos, como se fossem mulheres rindo. Algumas entidades acabaram, ele disse que viu algumas sombras, né, espiando, espreitando ali pelos corredores, mesmo na escuridão com a luz de lanterna somente, ele disse que conseguiu ver várias sombras, só que a maioria delas acabou não se aproximando. Ele disse que ele também viu uma figura que lembrava bastante um soldado, um senhor de mais idade, e que ele acabou até empurrando um dos integrantes. Então isso, pessoal, foi uma declaração que o Steve passou. Eu não vi esse episódio, não sei se foi assim mesmo que aconteceu. Como eu falei para vocês, muitas coisas acabam sendo exageradas e isso coloca em descrédito muitas coisas que realmente acontecem, né, no quesito sobrenatural. Isso faz parte, não tem como a gente provar 100%. Eu acredito no sobrenatural, respeito quem não acredita, mas também sei que tem muita coisa que é manipulada e isso acaba estragando bastante quem pesquisa a fundo, né, esse tipo de fenômeno. No final desse passeio, né, desse tour, o Steve falou que ele e também os outros membros da equipe sentiram um cheiro de feno molhado, como se fosse um cheiro de cavalo molhado. Eles não entenderam por que aquele cheiro entrou naquele local, porque nesse momento propriamente, nenhum dos equipamentos conseguiu identificar uma presença. O K2 não se manifestou, outros medidores também que eles levaram também não tiveram nenhum problema. Uma coisa que ele disse que aconteceu com muita frequência foi que as baterias das câmeras e também dos microfones não duravam o tempo estimado, e isso é relatado por todas as outras equipes que tiveram nesse local. Outros vídeos que nós já mostramos aqui também falou disso, que é comum, tá, pessoal, acontecer. Eu já vi alguns vídeos ali de pessoas que estudam isso e falam que por que isso acontece? Porque o espírito que está ali, ele precisa de energia para poder se manifestar, então ele acaba sugando essa energia, não só das pessoas, e é por isso que costuma acontecer ali quedas de temperatura. Muitas pessoas sentem que a sua pressão está muito baixa, porque na verdade eles estariam sugando a energia vital para conseguir fazer algum tipo de manifesto. E isso também aconteceria com as baterias, né, das câmeras, telefone celular, relógio. Muitos deles acabam realmente parando de funcionar por causa disso. Outras equipes que foram ali também viram algumas sombras passando exatamente naquele corredor onde a foto daquele suposto garotinho foi tirada. Quedas de temperatura, passos são escutados ali. E muitas pessoas dizem que escutam vozes vindo da parte de baixo, da parte mais subterrânea desse local. Então, para muitos, né, historiadores que também acreditam no sobrenatural, isso é muito ligado a esse antigo cemitério saxão, que eles têm bastante vontade de escavar para tentar achar mais alguma coisa, porque já foi encontrado ponta de lança, elmos de guerreiros saxões, porque isso, pessoal, não é lendário, isso realmente existiu. O Orsa, né, aquele guerreiro, muitos acreditam que ele não tenha tido esse nome, que Orsa na verdade era um nome de guerra de algum outro guerreiro que esteve na região. Ele acabou morrendo ali também, e isso foi realmente comprovado pela história, que muitas pessoas na época dos saxões já perderam as suas vidas. Então é um local que foi muito carregado por tudo isso que aconteceu. Mortes, coisas que a gente talvez nunca vá saber, que envolveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que verdadeiras barbáries, né, atrocidades eram cometidas com pessoas de todas as idades. Então por isso que não é difícil de acreditar que alguma criança infelizmente já tenha morrido ali. Então assim, pessoal, eu trouxe esse vídeo especialmente para vocês porque eu achei essa foto muito interessante. Eu acredito, posso estar enganada, que ela seja verdadeira, que algo quis se manifestar naquele momento e acabou então conseguindo, né, dizer que ele ainda está ali. E segundo a mensagem deixada nesse tabuleiro Ouija, aquele local foi o local de morte desse espírito, né? Na verdade o espírito não morreu, foi o corpo dessa pessoa, dessa criança, né, que provavelmente talvez até esteja enterrada embaixo do forte. Então, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se gostarem, por favor, deixem aqui também o seu comentário, porque isso nos ajuda muito. Quero agradecer a todos os inscritos novos que estão chegando, aos mais antigos também. Eu estou recebendo muitas mensagens, tá? Muitas mensagens. Eu não estou conseguindo responder a todos, pelo menos não no tempo em que eu gostaria. Isso também é um bom sinal, né? O que quer dizer que o nosso canal está conseguindo aí ampliar o público, então isso é muito importante para nós, mas não fiquem chateados se eu não estiver respondendo na frequência que vocês pedem, tá bom? Assim que eu conseguir, eu vou responder a todos vocês. Eu espero que vocês realmente compartilhem, se puder também deixar alguma contribuição aqui para o canal, eu vou deixar o link aqui também do nosso Pix na descrição, se puder deixar um valeu demais também nos ajuda, porque isso vai ajudar a gente fazer mais campanhas para que o canal seja divulgado. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.